Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui hoje conosco no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou o Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e Andréa Haber, trazemos temas semanais para a nossa reflexão sobre o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje é Os Medos que nos Assombram. Será voltado às assombrações que estão em nossas vidas. Aqui atrás de mim, para quem estiver vendo pelo YouTube, já tem aqui algumas dicas dos medos que nos assombram. Para conhecer nossos serviços, entre em contato conosco através do site da Pratique Instituto pelo e-mail contato@pratiqueinstituto.com.br. Acesse o site, conheça tudo que temos à disposição. E também para falar com os âncoras deste programa. Geralmente gravamos o programa em vídeo, disponibilizamos no canal do YouTube, da Pratique Instituto e da Andréa Haber. Se você quiser conhecer nossas carinhas e a tela dos medos aqui atrás de mim, acesse, inscreva-se e toque o sininho para ser avisado dos novos vídeos que temos. E aí, Rose, tudo certo? Tudo, Sérgio. Olá, ouvintes. E você esqueceu de dizer lembre-se. Lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, terminando com o aumento da sua autoestima. Perfeito, é um esquecimento que esse lembre-se não acontecerá de novo. Tudo bem, Andréa? Tudo bem? Como vocês estão? Olá a todos. E eu quero dizer também que eu quero lembrar que ao final do nosso episódio deixaremos dicas diversas para a sua evolução, sendo que essas dicas podem ser filmes, vídeos, livros, e-books, etc., que podemos estar disponibilizando no site da Pratique Instituto ou no grupo do Telegram ou no do WhatsApp, que você pode se inscrever. Deixamos também uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento. E também temos uma música aleatória ao final do meu amigo cantor e compositor Jorge Roberto. E hoje nós vamos falar de medo. Você tem medo de quê? Mais uma musiquinha aí para ficar nas nossas cabeças, né? Aquelas musiquinhas chiclete. Você tem medo de quê? De que vocês têm medo? Medo. Medo é um sentimento que nos trava e apavora. Sempre tem, né? O ser humano é forrado de medos, porque o ser humano é um universo complexo, baseado em emoções, sensações, hormônios e ligações químicas. A palavra medo significa uma espécie de perturbação diante de uma ideia de que está exposto a algum perigo, que pode ser real ou não. O medo é uma reação natural e normal do ser humano, gente. Geralmente ligada ao estado de alerta, quando algum perigo está próximo de nós. Porém, em algumas situações, nossos ouvintes, prestem bem atenção, o medo pode ser paralisante, e aí ele precisa ser investigado. Verdade, porque o medo ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. O lado positivo é aquele que traz para nós aquela sensação, por exemplo, você está atravessando a rua. Se você não tiver medo, que você pode ser atropelado, você não ia olhar para os lados. Agora, ou a mesma coisa, um acidente de carros. Esse medo faz com que você consiga dirigir com mais cuidado, porque você tem um medo de sofrer algo. Agora, ele também pode ser o paralisante, que é o que você acabou de falar, né, Rose? Que aí é a face negativa do medo. O medo, ele é paralisante, ou você bate ou você corre, não é isso? Ou você luta pela sua sobrevivência ou você corre. Se um gato estiver acuado num canto, ele vai botar as garras para frente e vai se defender. Mas se ele tiver espaço para correr, ele corre, não é assim? Sim. Imagine se você está, sei lá, perdido numa floresta e dá de cara com um leão na sua frente. Se você paralisar, o bicho te come, você vai ter que correr, senão como é que vai fazer? Tem que correr mesmo. Eu lembro de um stand-up eu acho que foi o Fábio Rabin que falou, que ele estava aprendendo a mergulhar e falaram de tubarões lá em Fernando de Noronha, né? Aí ele falou assim, e se eu vejo um tubarão na frente, o que eu faço? Aí alguém na aula falou assim, finja-se de morto. Aí ele disse, porque em 5 segundos você vai estar mesmo, né? Então, de alguma forma... Tá certo, né? Não é? Né?
E tem aquela faz famosa... sentido, faz Faz sentido, é. E quando você tem medo, você tem que saber como reagir perante o medo, né? Isso tem a ver com autoconhecimento também. Então, Sim. se você ver um tubarão, você vai dar um soco no focinho do tubarão. Aí alguém fala assim, tá bom, um soco dentro d'água, faz assim, né? Até atingir a ponta do nariz do tubarão, o tubarão já comeu sua mão, seu cotovelo, tudo, né? Então, tem Você coisas tá que a falando, gente... parece desenho animado. É tudo folclore. Mas assim, Na verdade, medo de cachorro, eu tenho medo de cachorro, me morder. O meu maior medo é dentista. olha, gente, eu tinha medo de altura e tinha medo de um determinado inseto peçonhento. Eu acho que eu consegui melhorar esses medos, porque recentemente eu fui passear de balão, perdi o medo, e esse inseto peçonhento eu já estou enfrentando ele ou eu. Então, como eu prefiro eu mato ele. Pronto. Eu também eu não tenho medo de pular de paraquedas, eu só tenho medo que o paraquedas não abra. Esse é um problema. Mas Tem é a... estranho esse negócio de medo, né, amigos e ouvintes? A gente não entende por que que a gente tem medo. Na verdade, tem até um fundo aí, posso dizer, científico. É a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que vai representar ameaça ou perigo. Porque né, quando a gente está numa situação né, de medo ou de perigo, né, o cérebro envia para o corpo sinais, né, que buscam maximizar as chances de sobrevivência. Olha que coisa interessante, né? Muito. O cérebro ele é ativado involuntariamente quando sofre esses estímulos estressantes, né? Porque imagina, né? Tá na frente de um tubarão, aí como o Sérgio comentou, meu Deus, nem sei, né? Eu gosto de tubarão, mas eu tenho medo. E aí o cérebro, quando é ativado, ele libera substâncias que disparam o coração, torna a nossa respiração ofegante e a gente contrai os músculos. Então, essa reação é luta, né? Fuga. E aí o medo está associado ao instinto de sobrevivência. Você comentou sobre medo de insetos e tudo mais. Uma amiga minha disse que quase tirou o carro da estrada, quase que jogou pela ponte, porque entrou uma borboleta dentro do carro. Ela tem pavor de borboleta. Olha que coisa louca. Nossa, Caramba. borboleta, né? É um inseto tão bonito, né? Eu adoro borboleta. É só fazer assim, calma com ela. Matar a borboleta. Tadinha da borboleta. Não, eu só espantei ela, eu não matei. Então tá bom. Mas, Rose, você falou uma coisa tão interessante, porque parece que assim, a nossa mente ela é tão complexa que nós vamos fazendo associações. Então, quando você passa uma situação de risco, de medo, de perigo, parece que quando acontece algo similar depois, em outra ocasião, a sua mente já se relaciona àquela situação do passado e já te traz aquele mesmo sentimento. Então, isso é muito engraçado, né? A estrutura mesmo da nossa mente, do nosso cérebro. Como é inconsciente, eu creio, né? Porque a gente não tem controle sobre isso, né? Se a gente tem um medo aí, enfim, de viajar, de pular de paraquedas, de andar de balão, de entrar em elevador, né? Tem gente que tem medo de entrar em elevador, fica apavorado. Escada rolante, gente. Tem uma prima minha que tem medo de usar escada rolante. Então, é uma coisa assim, a gente acha engraçado, às vezes, a gente acha interessante, mas, na verdade, isso é preocupante, porque alguns medos realmente podem paralisar a gente e tirar a nossa ação, né? O que a gente tem que fazer? Num perigo, de repente, num incêndio, por exemplo, você tem que sair. E como é que você vai fazer se você paralisa? Você morre. Esse é um risco, porque se a pessoa ficar totalmente apavorada, ela pode paralisar naquele lugar e não conseguir nem sair daquela situação. É a mesma coisa quando diz, né? Você vai atravessar a rua, vem o carro, se o carro buzina, você para onde você está. Aí é mais fácil você ser atropelado nessa situação. Sim, e uma coisa bem interessante que eu quero falar aqui para os ouvintes, né, que a inteligência emocional, ela considera que existem dois tipos de medo. O medo real, que nos protege do perigo, e o medo irreal, que a gente cria na nossa mente e impede que o indivíduo até entenda
desse medo, né? Porque às vezes a gente cria o medo na nossa mente, né? A gente está falando aqui que o cérebro não nos mente, né? Ele acaba pregando uma peça, na verdade, né? Medo do real e do imaginário, a gente pode considerar que medo do fantasma é irreal? Quando você fala de fantasma, eu acho que é isso muito no mundo imaginário, né? Crianças normalmente têm medo de fantasmas, né? Medo de escuro, por exemplo. O que que tem aí no escuro que as crianças às vezes não dormem, né? Uma vez eu escutei que o medo você deve sentir de estar com alguém, não de estar sozinho, né? Mas é que eu acho que esses filmes impactam muito na nossa vida, na nossa mente, no nosso inconsciente. Porque, às vezes, se você for assistir um filme de terror antes de dormir, provavelmente você pode sonhar com aquele filme. Gente, eu Então, assisti um filme, Andréa, eu assisti um filme uma vez que era um negócio assim, era um cachorro, um negócio assim. Eu cheguei em casa, morava num apartamento, tinha que abrir a porta. Gente, tinha um cachorro na frente. Eu grudei na parede, fez assim aquele bonequinho na parede, sabe? Eu grudei na parede de susto. Que porque coisa a sua maluca. mente associou, né? A sua Pois mente fez é, uma associação muito é. rápida. Era um filme de É, diabo, de algum aqueles famosos, É, assim, que o cachorro virou cachorro, alguma coisa é. assim. Aí eu cheguei em casa, tinha um cachorro. Bah, puf, lá fui eu, para a é. parede. Tinha um filme de terror que eu vi muito lá atrás, lá na minha infância, que era um que tinha um palhaço que entrava embaixo da cama e quando a pessoa entrava, a pessoa entrava no quarto e levantava, dava de cara com ele. Aí fica aquela coisa, né, na gente, quando a gente é novo, tudo, será que tem um palhaço lá embaixo? Não vou levantar, não vou olhar embaixo da cama. E olha, a gente está falando do imaginário. E dentista é coisa real? E dentista existe, gente? Dentista é muito real. Eu posso compartilhar que dentista eu tenho muito medo, mas tem que ir, tem que fazer. Mas o meu dentista, como ele já me conhece há muitos anos, ele vive brincando comigo. Uma vez ele falou para mim: você vai quebrar minha cadeira, você vai pagar, porque você se agarrou. Eu me agarrei com tanta força ali na cadeira que ele falou assim: você vai quebrar, você vai arrancar o braço da cadeira, menina. Eu tenho uma pessoa conhecida, ele tem medo de tirar sangue e tomar injeção. É um outro medo. Que é de algo. Que eu tenho medo de cachorro. Acabou de cachorro da Rose aí latiu. Eu não tenho medo de cachorro latindo. Eu tenho medo de cachorro quando ele para de latir, que ele pode estar mordendo, certo? É Mas verdade, uma boa teoria. É uma boa teoria, né? Enquanto está latindo, o cachorro quando não ele está está mordendo. latindo, a boca dele não está em você. Exatamente. Essa é a teoria do Sérgio. Na verdade, muitas pessoas têm medo de cachorro, gente. E isso leva para a vida toda. Eu tenho uma prima, olha, outro caso. A gente está falando aqui de medo e a gente vai lembrando das pessoas que a gente conhece que têm medos. A minha prima tem medo de cachorro, tanto quando ela vem aqui, ela passou esse medo, essa sensação de medo para o filho dela, que tem 7 anos hoje, e o filho tem medo, e olha, foi muito complicado até a gente fazer com que ela entendesse que os meus cachorros não iam fazer nada para ela, que eu só tenho 4, né? E são 3 Só. grandes que realmente dá medo. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que ela tem pavor de lagartixa. Então ela não fica no mesmo ambiente se tiver uma lagartixa. E tem uma amiga que eu visitei há pouquíssimo tempo aqui, que ela tem um filho, né, também, 7 anos, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, poxa vida, eu tenho medo de barata, meu filho agora tem também. Imagina, uma mulher desse tamanho gritando por uma barata, é porque aquela barata se assusta uma mulher do meu tamanho, que nem ela disse, é porque deve ser algo muito perigoso. E aí você passa o medo para o filho. Foi exatamente isso que a Rose falou, né? Ou a Sim, André agora, eu não sei é, qual das duas falou isso, mas você passa, foi. né? Foi você, né? Foi a Rose. Você Uhum. acaba passando isso, né? Para quem tem filho, os seus medos você passa para os seus filhos. E aí é um trauma, gente, que vai para o resto da vida. Ouvintes, por favor, fiquem com os seus medos. Não transfira seus medos para os filhos. Perfeito. Resolvam os seus medos. Pois é, mas E, é complicado. e aqui nós vamos combater o medo aqui. Antes tem um medo legal aqui, que é um dos primeiros aí da nossa classificação, que é falar em público. Nós somos palestrantes, né? Nós 3 aqui. Em algum momento da vida vocês já tiveram medo de falar em público? A Rose eu sei que é cara de pau.
Já teve medo? Mas eu já tive medo de falar em público, Sérgio. Já. Mas aí eu acabei com a minha cara de pau, fui melhorando isso e aí agora eu Andréa, dá um não? friozinho na barriga, mas eu vou embora, vou para frente. Isso tem que ser, tem que ter sempre um friozinho na barriga, é uma prova de que você está vivo. E a Andréa também teve medo de falar em público já? Sim, sim, bastante. Eu acho que é uma coisa meio natural do ser humano, de quando você vai se colocar ali na frente de um monte de várias pessoas que você não conhece, de você estar expor um assunto. Você está falando sobre algo. O problema é que eu acho que você gera um medo de você estar ali, dá aquele frio na barriga e você fica com receio que te dê um branco e que você fala assim, e eu acho que esse é o maior ponto aí, o maior ponto de atenção. Mas um fator que contribui muito é que você faz a primeira com muito medo, depois você faz a segunda com um pouquinho menos de medo, na terceira vai diminuindo e assim vai. Eu tenho uma amiga que escreveu a orelha do meu livro, a Heloísa Helena, que ela disse também ter medo assim do público, e hoje ela fala pelos cotovelos. Como que ela superou esse medo? Ela simplesmente foi jogada na arena quando alguém disse, mas isso quem sabe é a Heloísa. Aí ela viu que todos os olhares se voltaram para ela, o microfone foi para a mão dela e ela falou, ou eu falo ou eu corro. E era um assunto que ela dominava, inclusive sobre pirâmides, sobre coisas interessantes, e hoje ela fala pelos cotovelos. E escreveu a orelha do... Estava pensando aqui, Crônicas do Dia a Dia. Mas a gente vai ter um episódio inteiro sobre oratória, tá bom? Fiquem atentos, fiquem ligados, porque a gente vai dar muitas dicas para você perder o medo de falar em público. Quem estiver vendo pelo YouTube vai ver que eu estou ali em cima. Foi no lançamento do meu livro, outro livro. Motivação. Quero comentar aqui também uma outra coisa interessante, Sérgio, com os ouvintes. Olha, o medo é um assunto tão rico e interessante, né? Acho que leva a várias pessoas a fazerem pesquisa. E foi feita uma pesquisa em 2017 pela agência FCB Brasil. Eles analisaram o medo que está ligado intrinsecamente ao comportamento humano. Nessa pesquisa, surgiu os medos que pairam sobre nós, dando um panorama da complexidade da mente humana, principalmente a levar em consideração o mundo digital. Olha que coisa interessante, em 2017, essa pesquisa do mundo digital já estava começando a aparecer. A coisa interessante dessa pesquisa foram os resultados, porque eles expõem medos velhos. O que a gente fala de medo velho, né? Medo da morte, né? Acho que muita gente, quando fala de morte, tem medo de morrer. Pessoas com filhos acabam tendo medo de morrer antes dos filhos crescerem, por exemplo. O segundo maior medo é de sofrer violência. Medo de fracassar e de enfrentar o novo. Olha como o ser humano é realmente complicado, né? E o interessante também de toda essa pesquisa é que surgiram os novos medos. Estamos muito hoje ligados às redes, à era digital, às redes sociais, medos relacionados ao julgamento dos outros, né? O que os outros vão me dizer sobre a minha exposição nas redes sociais? Necessidade de se parecer feliz o tempo todo, sentimentos de rejeição, muito interessante esses novos medos que estão surgindo aí por conta das redes sociais e da nossa era digital. Inclusive, eu quero dividir com todo mundo uma listinha aqui com alguns medos que são bem comuns no dia a dia. Sempre você vai conseguir associar uma pessoa a um desses medos, ou você mesmo. Vamos começar. O primeiro a gente já falou, que é o falar em público. Em seguida, vem o medo da morte, o medo de envelhecer, o medo do julgamento dos outros e da rejeição. Não podemos deixar de falar da solidão, medo do fracasso, medo de altura, medo de lugares fechados, o medo do escuro e o medo de voar. Tem uma coisa interessante aqui que eu acabei vendo também, nomofobia. Nossos ouvintes já ouviram falar isso? Ansiedade de quem ficou sem o celular ou contato, já que a gente está falando de redes sociais também.
Esse é recente, esse é bem interessante, porque eu acredito que as pessoas não tenham ouvido falar ainda sobre isso. Nomofobia. Quero deixar para vocês aqui, os nossos ouvintes, dicas para controlar o medo exagerado. Engraçado. Tem alguns nomes bem curiosos para identificar medos. Não sei se vocês já ouviram falar em aerofobia, que é o medo de voar, ou de necrofobia, que é o medo da morte. Inclusive, falar em morte é uma das coisas que as pessoas têm mais medo no mundo também, porque é o desconhecido, ninguém sabe o que é, como que deixa de ser. Então, as pessoas têm muito medo, e porque isso vai contra também, né, a base do instinto de sobrevivência, porque você quer sobreviver. Eu lembro que a Rose comentou num dos nossos episódios não ter medo da morte. Não tenho. Realmente, esse medo não passa por mim. E eu lembro no episódio que a Rose falou que a gente ia falar em episódio de medos. Então tá na hora de dizer por que você não tem medo da morte. É uma sensação que eu não tenho. Quer dizer, o meu cérebro não me deu um gatilho para o meu corpo ficar paralisado por conta da morte. É engraçado isso, porque em muitas situações de familiares e amigos que faleceram, eu que acabei ajudando a pessoa, o morto, enfim, a ficar com o morto lá para chegar médico, enfim, essas coisas. Eu realmente não tenho medo da morte nem dos mortos. Você não tem medo nem dos mortos, nem aqueles que voltam em forma de fantasma? Também não. Não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Algumas pessoas que não têm medo da morte é porque elas têm algumas sensações e certezas que a vida da continuidade da vida, vamos dizer assim. Eu acho que é bem isso, Andréa. Eu acho que é bem isso. Eu acho que quando a gente morre, a gente não para. A gente continua vivendo, vamos dizer assim, de uma outra maneira, de uma outra evolução, num outro tempo. Eu sei lá, acho que é por aí mesmo. Então, querido ouvinte, será que você se enquadra com algum desses medos que nós estamos falando aqui? Temos dicas para os nossos ouvintes para controlar o medo exagerado. Boa. Oba! Conheça seu medo. Superar o medo é a aceitação, pois de nada adianta você negar essa situação, fingir que está tudo sob controle. Aceite seu medo e o reconheça. A segunda dica é entenda o seu medo. Procurar entender em quais situações você se sente com mais medo. Saber o motivo que você está sentindo, tendo essa sensação de medo. Terceira dica, não tenha vergonha. Sentir medo não é sinal de fraqueza ou vergonha, muito pelo contrário. É um alerta de que algo não está bem em nós. E, nesse caso, a gente precisa de ajuda. E a quarta dica, procure a ajuda de profissionais e terapeutas, porque eles conseguem descobrir por que a gente tem esses medos, né? Porque os medos estão aí aflorando nosso dia a dia. Porque eles vão, através de gatilhos, eles talvez vão fazer você passar pelo medo e tentar descobrir e eliminar esse medo. E como que nós vamos fazer para superar esses medos? Então, nós vamos deixar aqui para vocês um exercício, uma prática que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia. Primeiro, tenha consciência do que você tem medo. Segundo, você vai pegar um papel e vai escrever nele todos esses medos, listando, fazendo uma lista, e identificar. Não importa se você tem 5 medos ou 50 medos, o importante é que você liste todos que você tem consciência na sua vida. Em seguida, você vai ler cada um deles, vai refletir por que esse medo existe. Em seguida, você vai criar uma ação para cada um desses medos. Coisas simples que você pode ir fazendo na sua rotina, no seu dia a dia, para que você consiga, depois de um tempo, lidar melhor com tudo isso e perder esse medo. Lembre-se, nada que você faça não vai ser assim, tenho medo de dirigir. Você vai lá e fala assim, vou fazer 50 aulas. Então, na primeira você ainda vai ter medo, mas aí na segunda vai diminuindo, na terceira. Então, você vai ter que ter uma constância na sua ação
repetir essas ações para que você possa realmente lidar melhor com tudo isso. E neste momento partimos então para uma dica de filme, que quem vai dar sou eu, porque eu assisti por esses dias, Netflix, A Mulher na Janela. A Mulher na Janela trata da vida da personagem que pela janela assiste a vida lá fora. E nós vamos descobrindo aos poucos que ela não sai de casa e que aconteceu algo muito grave na vida dela e que ela fica dentro de casa. Assistam o filme e ele é baseado na agorafobia. É a fobia parecida com a síndrome do pânico, mas não é a síndrome do pânico. É o medo e ansiedade incontrolável de viver situações que fogem do controle. Olha só, o controle é outra coisa que muita gente tem medo de perder o controle, né? Eu não vou fazer alguma coisa que eu não consiga controlar. Acabamos nem falando nele aqui, acabamos de falar aqui com a dica de filme. Agorafobia, o medo de perder o controle. É isso? E livro? É isso. A dica de hoje é: A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu quero compartilhar aqui até uma frase que está escrito aqui nesse livro. A morte é provavelmente o maior de todos os medos. Mas e se a grande questão envolvendo a morte for, na verdade, a vida? Uma bela reflexão para os nossos ouvintes. Como eu disse, eu não tenho medo da morte, a gente acaba tendo medo da vida, né? E temos carta hoje, aleatória? Temos sim, olha a carta aqui, o nosso baralho, 107 frases para a constelação sistêmica. Vamos lá, que rufem aí os tambores, vamos lá. E, nossa senhora, tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Neste momento, eu transformo meu medo em minha maior força. Olha o significado dessa frase poderosa. Um sentimento que às vezes está te limitando pode ser aquele que vai te impulsionar a obter o sucesso na sua vida. Beleza. Isso me lembra também que quando a gente fala, não tenha medo disso, é a mesma coisa quando o cara está nervoso, alguém fala, fica calmo. O cara fica mais nervoso ainda, lembra? Que a gente tem isso. É verdade, é isso mesmo. Bem por aí. É bem por aí. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, calma, vai dar tudo certo. Imagina, Sabe que isso está me lembrando? É aquela coisa assim, não pense no Fusca amarelo. Não pense no elefante cor-de-rosa. O que você faz, pensa. É, exatamente. Não pensa no... Como é que é, Sérgio? Não pense no elefante pônei, cor-de-rosa. lá na música. Do pônei. O pônei. Pônei maldito, pônei maldito. Pônei maldito. Lá. Pônei maldito. Não pensem nos pôneis malditos. E estamos terminando aqui mais um episódio de hoje do nosso PratiqueCast, deixando para vocês o medo de que você não nos assista nos próximos episódios, porque nós estamos trazendo sempre para você coisas do autoconhecimento. Deixamos aqui com vocês a música final aleatória do meu querido Jorge Roberto, meu amigo, cantor e compositor. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Sem medo, hein? Sem medo de ser feliz. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vim mostrar mais uma composição inédita. Chama-se A Última Vida. Calma de retina, pétala cadente, estrela em botão. Doce minha espera, fonte de suspiro, tua madrugada, sol do meu porão. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Festa do sublime, emoção desperta, vida entreaberta e te ver entrar. Mesa de sinuca, caça de mistério, logo tartaruga do teu caminhar. Eu vou
vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Jato de cortina, trilho de mangueira, vinho de primeira já deixei sem rolha. Quente do seu prato me deguste e coma, sempre a teu dispor, amor, não vim nem folha. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Jato de cortina, trilho de mangueira, vinho de primeira já deixei sem rolha. Quente no seu prato me deguste e coma, sempre a teu dispor, amor, no vinho em folha. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida. Eu vou te buscar, nem que tenha que usar a minha última vida.